trabalho também. Bom, na última madrugada, um temporal atingiu e deixou estragos em municípios do oeste do estado, Cibele. Destelhamentos, várias casas, né, e até queda de árvores também foram registrados. Os órgãos de segurança se mobilizam, então, para atender a população com essa chuvarada toda. A gente vai ver agora na reportagem de Andriele Zamboni. Olha as imagens que tiveram repercussão na internet. O céu do município de São Miguel do Oeste é cortado por um raio. O vídeo foi gravado nesta madrugada, durante a tempestade que atingiu a região oeste do estado. O temporal começou ontem por volta das 11 horas. A chuva veio acompanhada do vento, que chegou a uma velocidade máxima de 97 km por hora no extremo oeste de Santa Catarina. Essa variação brusca de temperatura, de umidade, que forma os fortes temporais. Claro que se a gente tem nuvens de grande desenvolvimento vertical, além de granizo, ela também provoca bastante raios. Então, numa situação de fortes temporais, eles são muito perigosos, pode atingir animais de pastos, pode atingir o ser humano em si, pode trazer bastante estragos também para vários setores da sociedade de Santa Catarina. O vendaval deixou consequências. O município mais atingido foi Itá. Os bombeiros trabalharam durante toda a noite distribuindo lonas para moradores que tiveram suas casas destelhadas e tirando árvores que caíram no meio da via. A guarnição atuou atendendo a população, entregando lonas para que as mesmas cobrissem os seus móveis dentro de casa. Orienta que não se subam nos telhados e que apenas cubram os móveis. Existe um grande risco de queda subindo nos telhados. Qualquer emergência, ligue 193 Corpo de Bombeiros ou 199 Defesa Civil. Também foram atendidas ocorrências em Mondaí, Descanso, Belmonte, Palmitos, Iporã do Oeste, Águas de Chapecó, Dionísio Cerqueira, Peritiba e Chapecó. Campos Novos registrou o caso mais grave com vítima. Um jovem de 18 anos estava dentro do veículo quando uma árvore caiu sobre o carro. O jovem ficou preso às ferragens. Foi socorrido pelos bombeiros e conduzido ao hospital em estado estável. O restante do dia aqui no Oeste ainda é de atenção, com possibilidade de temporal. Esta terça-feira ainda tem a mesma atuação da frente fria que provocou estragos na última noite e madrugada desta segunda-feira para a terça. A frente fria ela ainda está atuando fortemente, mas a condição de temporal ainda existe, apesar de ser um pouco menos efetivo em relação a ontem. Hoje é de forma um pouco mais isolada nas regiões do oeste, meio oeste catarinense, até nas áreas mais próximas ao estado do Paraná. A condição vai diminuindo gradativamente no decorrer do final desta terça-feira para a quarta, onde essa frente fria perde força, se afasta para o oceano e no seu lugar se aproxima ali uma nova massa já mais frio e seco. Ou seja, a atenção e alerta para fortes temporais ainda é para esta tarde e noite de terça-feira especificamente. Reforçando o alerta de temporal, né, Maria? A Andriele Zamboni continua com a gente, agora ao vivo. Vamos para lá então, Andriele, qual que é a situação neste momento, né? A gente acabou de ouvir o Marcelo Martins falando que ainda tem essa previsão de temporais para tarde, noite dessa terça-feira. Como é que tá aí? Parece, olhando aqui, que a chuva deu uma trégua, é isso? Olá, bom dia para vocês aí no estúdio, bom dia a todos. Olha, a chuva deu uma trégua agora que a gente começou a gravar, mas até agora há pouco ela estava chovendo bastante ainda, a chuva permanece durante todo o dia. E além de todos estes problemas que nós mostramos aí na reportagem, outra questão que também foi prejudicada com o vendaval foi a questão do fornecimento de energia elétrica. Neste momento, de acordo com o mapa em tempo real da Celesc, pelo menos 800 unidades consumidoras ainda continuam sem energia, entre os municípios de Chapecó, Concórdia, Vargem Bonita e Guatambu. Em Paial, pelo menos 90% do município teve a parte elétrica comprometida. Agora eu estou aqui no quartel dos Bombeiros Militares de Chapecó. Eu vou conversar com o Luciano da Defesa Civil aqui do município, que também atua, trabalha, um trabalho incansável neste momento, desde a noite de ontem, né, Luciano? Qual é o trabalho agora, daqui para frente? Qual é o trabalho da Defesa Civil?
Boa tarde. Boa tarde. Durante a madrugada foi feita a identificação e auxílio emergencial com distribuição de lonas, né? Onde orientamos as pessoas a proteger o seu mobiliário dentro do imóvel, mas agora, nesse momento, dá uma atenuada nas chuvas, permanece o monitoramento dos casos e identificação das residências que teve destelhamento, ainda fornecimento de lonas através do telefone 199, as pessoas fazem a sua solicitação ou se deslocam até mesmo ao nosso prédio da Defesa Civil, e aí vai fazer esse trabalho vai ser durante o dia. A nossa grande preocupação em si agora é reestruturar. O dano foi rápido, os ventos foram por em torno de 1 hora e meia durante a madrugada, mas a recuperação vai 2 ou 3 dias, então temos procedimentos a fazer agora. O pessoal até comentou lá no estúdio que agora a chuva deu uma acalmada, né? Mas a previsão é que à tarde a chuva continue e ainda há preocupação com ventos. Exatamente. A chuva deve continuar nesses próximos dias. Ontem todos tinham uma sensação térmica aqui, um calor muito grande, então essa sensação já não é hoje, então isso todos podem perceber. O choque entre ar quente e ar frio, que faz essa movimentação de ar e que a gente chama de ventos ou vendavais, essas possibilidades já diminuíram bastante, mas a chuva vai permanecer. Não temos riscos de enchente pela nossa característica da região. Então, o solo, por muito tempo em estiagem, está absorvendo com facilidade esse volume d'água. Mas permanece o nosso alerta para quem vai trafegar nas rodovias. Ainda existe lâmina de água na pista, andar com cuidado, diminuir a velocidade, jamais passar de moto ou de bicicleta, muito menos a pé, em áreas alagadas, porque existe a possibilidade da boca de lobo ou de qualquer buraco que fica escondido sobre aquela lâmina da água, né? Então, pisou ou passou com a moto, pode cair, pode sofrer um acidente aí também. E, principalmente, quem estiver nas rodovias, saia mais cedo. Se saiu na hora e vai chegar um pouquinho atrasado, mas não tire isso no acelerador. Tenha consciência de que as pistas estão perigosas e, neste momento, é uma das nossas preocupações. Falando um pouco do trabalho da Defesa Civil em todas essas horas aí de reestruturação, quantas lonas já foram distribuídas? Há um balanço já desses atendimentos? Existe um controle do que é entregue, né? Então foram entregues 135 kits de lona, são kits de 6x8, com a intenção sempre de acomodar o mobiliário dentro são 135, então, unidades que foram distribuídas. Isso não significa que sejam imóveis atingidos, né? Assim como nós temos edificações que tem 4 famílias morando nesse prédio, né? Então, em cima teve danos. Então, essas orientações a gente trabalhou durante a madrugada, trabalha durante o dia ainda, estamos à disposição para esse tipo de trabalho. Mas agora, a assistência social do município está engajada com a gente para fazer o levantamento de quem foi atingido, quantas telhas há necessidade de reposição e um trabalho em conjunto com a Prefeitura Municipal de auxiliar essas famílias mais carentes que precisam desse auxílio na recomposição, na reestruturação desses imóveis e a vida voltar ao seu normal. Mas permanece o nosso alerta que nós teremos mais 2 dias de chuvas ainda. Muito bem, obrigada, Luciano. E olha, Luciano já falou e eu reforço aqui, é um trabalho em conjunto, diversas forças de segurança unidas para tentar atender todas as famílias que precisam de ajuda. Agora eu vou conversar com o tenente aqui dos Bombeiros Militares, Tiago Lucian. Tiago, como é que tem sido o trabalho dos bombeiros neste período? Desde ontem à noite, muitos atendimentos, muitos chamados, como é que está essa situação? Boa tarde. Sim, temos recebido dezenas de chamados desde a noite de ontem, não só os chamados rotineiros já de situações de emergência, mas principalmente relacionados à chuva e os fortes ventos. Juntamente com a Defesa Civil, temos apoiado as residências que houve muitos destelhamentos aqui na nossa região e também muitas quedas de árvores que a gente precisa fazer, então, a desobstrução de vias públicas ou mesmo minimizar os riscos de quedas dessas árvores. Qual tem sido o principal atendimento dos bombeiros? Qual é a principal demanda nesse momento? Nesse momento, a situação já deu uma acalmada, então a gente já está com uma situação quase que normalizada. No entanto, ainda temos algumas árvores que estão sendo avaliadas, principalmente no que se refere ao risco, se há necessidade ou não de retirada do local. É importante a gente salientar, de repente o vento da última noite, até para quem está em casa, deu o vento e a árvore ficou naquele cai e não cai, ficou meio torta, mostrando o risco. O que as pessoas devem fazer em uma situação como essa?
A nossa principal orientação é que não se coloque em risco. Nesse momento ainda a gente tem chuva, tem possibilidade de mais chuva. Então, se houver qualquer necessidade, acione o 193, acione o Corpo de Bombeiros para que a gente faça essa avaliação e verifique a necessidade de derrubada ou não. Outra orientação aí para a população é também quanto a subir em telhados, né? Ainda está tudo muito molhado e é um risco. O cidadão jamais deve, após ou durante as chuvas ou imediatamente após, subir nos telhados e fazer a cobertura do telhado com lona ou o que for. É necessário aguardar, apenas cubra os seus móveis, acumule eles num cômodo apenas da residência, cubra com lona e aguarde a situação normalizar para que você não venha a ser mais uma vítima. Muito bem, obrigada também ao Tiago Lucian. Essas são as orientações dos bombeiros e também da Defesa Civil. A gente segue acompanhando essa situação. Eu volto com vocês aí no estúdio.